Eu preguei aqui uma outra Santa Ceia sobre a história de Jacó e Esaú. Jacó, ele feriu seu irmão e um dia ele teve que voltar arrependido e se reencontrar com seu irmão e lhe pedir perdão. Hoje eu quero contar uma história bíblica, mas que mostra o contrário. Não aquele que feriu, mas aquele que foi ferido e como ele agiu. E essa história é a história de José, certo? É uma história bem conhecida e nós não vamos ler todos os detalhes, porque eu sei que até as criancinhas conhecem essa história. E nós vamos pontuar alguns aspectos aqui. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, no capítulo 37. A partir do verso 1. Diz assim o texto bíblico: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Essa história é bastante interessante. Interessante também é como começa o capítulo, né? Essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ou seja, mostra a importância que José tem dentro desse contexto aqui. E o que me chama a atenção é que assim, José era o filho preferido de quem? De Jacó, certo? E aí, a gente tem que analisar da seguinte maneira: Jacó, ele veio de uma família onde também havia uma predileção dos pais por um dos filhos. Lembram? Ele era filho preferido da mamãe e o irmão dele era o filho preferido do papai. Isso trouxe ou não trouxe dificuldades para a família de Jacó? Trouxe. E aí uma lição para nós: a tendência de reproduzirmos em nossa família aquilo que experimentamos do lar onde nós crescemos. O que Jacó faz? José era o filho da velhice dele, da mulher amada. O que ele faz com esse filho? Ele também abraça esse filho e ele é o seu preferido. E isso gera problemas na sua família por causa da atitude dele, que foi o mesmo que tinha acontecido com os pais dele. Entenderam? Então isso aqui é uma lição boa para nós. Vamos tentar quebrar esses ciclos que muitas vezes se repetem em nossas famílias. Mesmo Jacó tendo sofrido, ele continuou reproduzindo um comportamento que trouxe sofrimento para a sua família. E agora José era um menino obediente, era um menino querido do papai. Eu poderia dizer, inclusive pesquisei em alguns comentários, eles colocam José até como um menino mimado realmente, certo? Porque era assim, ele descobria o que os irmãos faziam de errado, corria no papai e dizia: olha pai, o Rubem está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. E o pai ia lá e brigava com os irmãos, sabendo que foi José quem havia denunciado. Ou seja, isso provoca ou não provoca uma dificuldade na família? Provoca. E o pai faz o que para aumentar isso? Dá uma roupa bonita para aquele filho preferido. E só ele recebe aquela túnica. Isso só foi aumentando o problema que acontecia naquela família. E nós encontramos essa realidade. José, o filho amado, e um dia o pai o envia para fazer o quê?
vá até os seus irmãos, que estavam em algum lugar cuidando das ovelhas. Quando José se aproxima, então seus irmãos dizem, lá vem o sonhador. Vamos acabar com os sonhos dele. Vamos acabar com isso. E se propuseram a fazer o quê? Matar o seu irmão. Mas Rúben diz assim, não vamos fazer isso com o nosso irmão. Vamos jogá-lo numa cisterna. Isso é melhor do que matar o nosso irmão. E foi isso que eles fizeram. Quando José chegou, eu imagino os gritos de desespero de José, mas seus irmãos o pegaram e o jogaram numa cisterna. Agora imaginem vocês, se para uma pessoa que estava acostumada, de repente, acostumada com uma vida dura, seria desafiador ser jogado numa cisterna, imaginem um jovem que era o querido do papai, tinha as melhores roupas, agora ser jogado numa cisterna. Era algo extremamente desafiador para ele. E nos chama a atenção que eles tiveram uma atitude que mostra a frieza desses irmãos, né? Vamos ver Gênesis 37, o verso 24 e 25. Gênesis 37, verso 24 e 25. E o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois, fizeram o quê? Sentaram-se para o quê? Para comer. Vocês já pensaram o que é isso? Parece aquelas notícias desses assassinos frios, né? Que de repente mata alguém, depois vai até no funeral, chora pelo morto, né? E depois vai ali festejar, participa de uma festa, porque não está sentindo nada. Os irmãos, e eu quero que vocês pensem nisso, eram os irmãos de sangue de José. Planejaram matá-lo. Não fizeram isso por alguma misericórdia, jogaram numa cisterna sem água, imagina o impacto quando ele chegou lá no fundo, e depois disso sentaram-se para comer. E aí tiveram uma ideia maravilhosa. Para enganar o nosso pai, vamos pegar então a roupa dele, matar um animal, suja de sangue, e a gente leva para o papai ver o que aconteceu com o filhinho amado dele. Tudo isso planejado por irmãos, certo? Mas quando de repente vinha uma caravana de ismaelitas. Eu estou relatando a história porque eu sei que vocês conhecem o texto bíblico. Vinha a caravana de ismaelitas, vamos, ao invés de deixar nosso irmão ali, vamos vendê-lo para o Egito. E aí a gente não vai ter o sangue dele em nossas mãos. E fizeram isso. Venderam José para o Egito e depois levaram para Jacó a roupa de José embebida em sangue. E ali, irmãos, imaginem vocês, José agora indo para o Egito, tão jovem, os irmãos voltando para casa, reuniram o pai e disseram, pai, a gente encontrou essa roupa na estrada, será que não é do seu filho? E ali a Bíblia diz que todos os irmãos e as irmãs se reuniram, as filhas e os filhos se reuniram, sabe para quê? Para consolarem o velho pai que sofria pela perda do filho. Vocês já pensaram o que é isso? Isso é algo que a gente esperaria de irmãos de sangue? Não é. Mas foi isso que esses irmãos fizeram. Estavam ali consolando. Eu creio que eles eram excelentes atores, porque demonstravam que estavam ali, pai, nós estamos aqui juntos nesse momento difícil, estamos com o Senhor, chorando, acompanhando o Senhor, mas eles sabiam que tudo aquilo era uma mentira. Eles haviam criado toda aquela situação, mas estavam ali, naquele momento, mantendo aquela farsa. José chega ao Egito. Quando chega lá, é vendido e ele vai trabalhar em uma casa, a casa de Potifar. É interessante, meus irmãos, e eu queria que vocês pensassem aqui comigo. Nesta época, eles não tinham a Bíblia. Porque a Bíblia ia ser escrita por quem? Por Moisés. Certo? Eles não tinham a Bíblia. José tinha 17 anos, nos relata aqui.
E ele vai para o Egito. E aqui vem algo que eu preciso, assim, enfatizar dentro do contexto da mensagem. José não tinha a mãe, porque já havia morrido. Só tinha o pai. Não tinha Bíblia, não tinha revistinha para colorir, não tinha tablet para ver historinhas da Bíblia. Ele não tinha nada disso. O que ele tinha? Um pai que lhe contava as histórias e as ações de Deus ao longo do tempo. E essas histórias, esse exemplo do seu pai, foi suficiente para que José continuasse firme, apesar da atitude dos seus irmãos para com ele. Apesar de estar numa terra distante. Ele poderia ter pensado o seguinte, quando a esposa de Potifar o abordou e disse, deite-se comigo. Ele poderia ter pensado assim, eu fui fiel a Deus, fui obediente ao meu pai. Os meus irmãos me venderam para cá. Deus não impediu. Por que eu vou continuar sendo fiel? Não vou ser fiel. Eu vou aproveitar. Imagina eu jovem, a esposa do meu chefe me querendo, por que eu vou negar isso? Estou longe da terra, da casa dos meus pais, estou longe da minha parentela, estou longe do meu irmão amado, que era Benjamim. Por que eu vou continuar sendo fiel? Então, este pai, ele demonstrava uma fé com convicção. E esta fé impactou aquele menino. Os irmãos, por causa do ciúme, preferiram se colocar como opositores. Mas José foi impactado por isso. E isso, para mim, é muito forte. E eu quero levar você, pai, mãe aqui presente. Será que você está impactando a vida do seu filho desta maneira? Ou você está delegando esse impacto para o Clube de Bravadores, para o Clube de Aventureiros, para o Ministério da Criança, ou para alguma outra instituição, ou quem sabe, escola adventista? Isso é compromisso seu. Isso é compromisso meu. Tudo mais é apenas coadjuvante. E a gente precisa ter isso em mente. José, o que ele vivenciou, o que ele experimentou, o que ele ouviu, foi suficiente para dar a ele a força que ele teve para resistir. E agora, nós sabemos que José foi preso por causa disso, sendo fiel, continuou sendo fiel na prisão. Depois que ele interpretou os sonhos na prisão, ele foi levado, 2 anos depois, foi levado à presença de Faraó. Ele interpreta o sonho de Faraó e diz para Faraó, você precisa escolher um homem que seja capaz de administrar o Egito nesse período de bonança e depois de escassez. E foi isso que Faraó fez, nomeou José. Os 7 anos de bonança passaram e agora chega o período de fome. E a fome se espalhou pela terra. E lá na terra, lá na região onde Jacó e seus filhos moravam, também chegou a fome. O que eles fizeram? Vamos enviar pessoas ao Egito, porque lá no Egito há alimento. E ali José recebeu seus irmãos. Eu sei que vocês conhecem a história, e por isso eu estou resumindo. E quando seus irmãos ali chegaram, ele olhou e reconheceu. Agora vejam bem vocês, o que José poderia ter pensado? Olha, agora chegou a minha vez. Eles não ouviram meu grito, não prestaram atenção no meu desespero, me venderam como escravo, me consideraram um nada, e agora estão aqui, e eles estão na minha mão. Qual é a tendência natural do ser humano nessa hora, meus irmãos? É dizer, Deus está me dando o direito de fazer justiça. Olha aí, isso é oportunidade, porque quem faz aqui o quê? Vocês sabem. E agora chegou a hora. Eles vão me pagar, porque não é justo eu que fui fiel, eu que procurei ser obediente, fiquei longe do meu pai e do meu irmão. E eles ficaram de boa lá.
agora vão chegar aqui, vão ganhar comidinha e vai ficar tudo de bom? Não. Eles vão me pagar cada dia que eu sofri. Não seria um pensamento assim, normal aparentemente? Não é isso? Mas ele não fez isso. A atitude de José foi diferente. Ele foi conversando, mas primeiro ele fez um teste. Será que esses irmãos meus mudaram mesmo ou continua aqueles de antigamente? Fez um teste, percebeu que havia tido uma mudança. Ele percebe, inclusive, que Judá se levanta e intercede pelo seu irmão. Ou seja, eles estavam preocupados uns com os outros. E ele disse, vocês são espias? Não, não somos. Somos todos filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o outro mais novo ficou com ele e nós estamos aqui. Um já não existe, né? Estou aqui. Mas era isso que eles pensavam. E é interessante, irmãos, que naquele momento, que ele disse que tinha um mais novo, José, então, ele faz uma pergunta que me chama bastante atenção, e eu quero ler com vocês, Gênesis 45, versos 3. Três a 5 diz assim, e disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, e seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Gente, esse momento aqui eu acho assim de uma grandiosidade, é algo fantástico. José teve aquele primeiro encontro, perguntou para seus irmãos, ainda vive o meu pai? E aqui eu queria fazer um paralelo. O desejo de José era reencontrar seu pai e era também de rever o seu irmão amado. Mas para que esse objetivo fosse alcançado, ele teria que ser capaz de olhar nos olhos dos seus irmãos, que o haviam vendido, que o haviam ferido, que o haviam maltratado, e dizer para eles, eu perdoo vocês. É verdade que vocês me venderam, mas isso Deus reverteu em bênção, porque Ele me enviou adiante de vocês, para que eu pudesse manter vocês com vida. Ou seja, o mal que você queria fazer para mim se tornou em bênção. Esta foi a visão, é aquilo que todas as vezes se fala, não, foi ressignificar, né? Aquilo poderia ser o trauma da vida dele, rejeitado pelos meus irmãos. O que ele transformou isso? Olha, na verdade, Deus fez isso para que eu me tornasse uma bênção para vocês. Para que eu fosse uma bênção para vocês que me feriram, para vocês que me jogaram na cisterna, para vocês que me mandaram para o Egito. Deus usou tudo isso para que eu abençoasse você. E ali, um momento antes, né, do texto que nós lemos, José não aguentava mais se segurar. Quando ele viu Benjamim entre os seus irmãos, e ele mandou todo mundo sair da sala, e então, nesse momento, ele diz, eu sou José. E ele chora. Diz que até os egípcios ouviam o choro de José. Vocês já imaginaram o que é isso? E é uma história que eu conheço desde criança. Mas esse momento, para mim, faz literalmente meu braço ficar arrepiado. Porque eu imagino essa cena, o que foi para José essa emoção de poder, naquele momento, ao invés de usar da vingança, usar do quê? Do perdão e do amor para com aqueles que lhe feriram. O que nós faríamos no lugar de José? Naquele momento, ele abraça seus irmãos, envia carruagens para que possa trazer o seu pai. E aí, o velho Jacó, o Israel, vem e quando ele se reencontra, ele diz, agora eu já posso morrer, porque os meus olhos viram a tua face. Eu sei que tu ainda vives,
Mas eu queria lembrar uma coisa para vocês. Quando aqueles irmãos chegaram em casa com as carruagens, tiveram que fazer o quê? Papai, José está vivo. Mas como? Está vivo. E tiveram que se deparar com a mentira que havia sido pregada há tanto tempo antes. Deus está disposto a perdoar qualquer coisa, meus irmãos. Até aquele pecado que faz você se envergonhar de pensar nele. Mas é preciso que haja o quê? Confissão, arrependimento. Aqueles irmãos demonstraram e disseram entre eles, quando estavam conversando perto de José, olha, isso é o sangue de José clamando sobre nós. Ou seja, eles tinham uma culpa. José alivia aquela culpa. José oferece graça, oferece perdão, oferece uma nova chance e diz para eles, não fiquem assustados, porque eu estou aqui para ser uma bênção na sua vida, e não juízo e destruição para vocês. E agora Jacó vem, Jacó abraça seu filho, e agora finalmente a família está reunida. Para rever o irmão amado e para abraçar o pai, José teve que olhar nos olhos de quem? Dos seus irmãos que o haviam ferido e oferecer a eles o perdão. Nós temos um irmão que a gente deseja muito ver, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos um pai que queremos muito ver, face a face hei de ver. Verei Jesus, cantamos no início do culto. Nós queremos ver o nosso pai e queremos ver o nosso irmão. Mas antes de chegarmos lá, nós temos que olhar nos olhos de alguém, o nosso irmão também, que às vezes nos feriu, nos machucou, e sermos capazes de dizer, eu te perdoo. Você até intentou o mal contra mim, mas eu quero ser uma bênção na sua vida. Eu não quero agir com vingança. Eu quero que Deus me use para que as minhas palavras para você sejam de bênção, de amor, de incentivo, e não de vingança. Nós precisamos, se queremos um dia ver os olhos do Pai, ver os olhos do nosso irmão e abraçá-los, precisamos hoje ser capazes de abraçar quem? Os nossos irmãos que estão na mesma jornada que nós, perdoando a cada um daqueles que nos ofenderam e procurando ressignificar as feridas que foram causadas em nosso coração, em nossa jornada. E hoje nós estamos aqui na Santa Ceia para isso. José tinha tanta fé naquele Deus que ele havia aprendido com o seu pai, que quando ele estava para morrer, ele disse, eu sei que Deus vai tirar vocês daqui um dia, e eu quero que vocês levem os meus ossos para a terra que Deus prometeu para vocês. Ou seja, a base que ele recebeu lá na casa dele, do pai dele, o guiou e o conduziu ao longo de toda a jornada. Aquilo que nós aprendemos em nosso lar vai nos guiar ao longo da nossa jornada. E que a nossa casa seja uma casa de bênção. Se por acaso houve alguma dificuldade entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, agora é o momento de o quê? De dizer nos olhos um do outro, dizer, eu te perdoo. E eu quero ser uma bênção na sua vida. Porque eu estou aqui não é para te destruir, mas é para te preservar com vida, porque Deus está me usando para isso. E se você deseja nesta manhã, um dia encontrar o pai e o filho lá no céu, e quer ter a disposição de ser capaz de olhar nos olhos dos seus irmãos, e dizer para os seus irmãos, eu te perdoo, eu te amo, e eu quero estar contigo lá no céu, eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Amém. Que o nome de Deus seja louvado pela sua atitude. Oremos. Senhor Deus, pedimos a tua presença em nossa vida neste momento. A nossa natureza, ó Deus, é de muitas vezes buscarmos a vingança e o Senhor não quer que nós façamos isso. Que assim como José, possamos ressignificar qualquer ferida que nos foi feita por algum dos nossos irmãos. Somos todos seres humanos falhos, pecadores, mas que neste momento a tua graça e o teu amor
sejam grandiosos em nossa vida. Nós queremos um dia ver-te face a face. Queremos um dia abraçar o nosso irmão Jesus Cristo. Mas para isso precisamos renunciar ao nosso próprio eu e sermos uma bênção na vida das pessoas que nos cercam. Que o Senhor nos capacite para isso e que ao participarmos do Lava Pés agora, que o façamos com um coração puro, livre, pela presença do Teu Santo Espírito em nossa vida. É o que suplicamos por Jesus. Amém.